já ouviu dizer que Dostoiévski entende a mente humana como ninguém, mas quando foi ler, travou ou até mesmo se perguntou, será que é isso mesmo? Nesse vídeo nós vamos entender se ele é realmente um gênio ou se isso é só um papinho de intelectual. Mas antes de mais nada, se você gosta de livros, literatura e leitura, se inscreve no canal e deixa o seu like. Dostoiévski é um autor russo do século XIX e viveu entre 1821 a 1881. Durante sua vida ele foi preso, quase foi executado, sofreu com epilepsia, viveu endividado e viciado em jogos. E mesmo assim, ou até mesmo por isso, ele conseguiu escrever obras belíssimas e foi aclamado por elas. Mas a pergunta que fica, tá, Ana, mas será que é bom mesmo? Ou será que é um papinho de que todo mundo leu e todo mundo colocou essa opinião de que é bom por, sei lá, por apenas conveniência? Qual é o papo? Primeiro ponto para a gente pensar a genialidade ou não de Dostoiévski, eu diria que é a linguagem. Dostoiévski é difícil de ler? Eu diria que sim, mas eu também diria que não. Dostoiévski não é um autor que costuma utilizar palavras difíceis, mas eu acredito que a densidade das suas histórias, ou seja, como ele mergulha na mente humana, é tão intenso, é tão diferente dos outros autores que isso pode ser sim uma barreira. A primeira barreira, eu diria incômodo, que nem sempre a gente está preparado para mergulhar dentro da alma de alguém, ainda que seja um personagem fictício e nem mesmo na nossa própria alma. Ou seja, isso gera um incômodo enorme porque mexe em lugares que a gente não queria mexer, faz com que a gente pense coisas que a gente não queria pensar e isso gera uma série de incômodos que pode te impedir de seguir na leitura, travar sua leitura, fazer você abandonar o livro. A segunda forma de incômodo é que esse mergulho profundo na alma pode gerar descrições longas de pensamento. Então imagine que você vai antes de dormir descarregar todos os pensamentos que você teve durante o dia, ou aquele momento que você está pensando em como resolver um problema, você descarregasse todas as suas angústias, todas as suas questões, os seus pensamentos, suas dúvidas em uma página e entregasse para outra pessoa ler. Bom, é isso que acontece em alguns momentos dos livros de Dostoiévski, que a gente acompanha os pensamentos, as digressões, os sentimentos dos personagens que ele criou. Um exemplo disso é O Idiota, o livro dele que fala sobre o príncipe Miktin, que é como se fosse a personificação de Jesus Cristo, mas a gente não vai entrar nisso, eu quero trazer esse trecho aqui para vocês. Ele arrancou o bilhete do bolso e o beijou, mas parou no mesmo instante e ficou pensativo. Como isso é estranho, proferiu um minuto depois, até com certa tristeza. Nos instantes intensos em que experimentava uma sensação de alegria, sempre ficava triste, ele mesmo não sabia por quê. Examinou atentamente ao redor e surpreendeu-se por estar ali. Sentia muito cansaço. Foi a um banco e sentou-se. Ao redor reinava um silêncio extraordinário. A música já havia cessado na estação. No parque talvez já não houvesse mais ninguém. É claro, não era menos da meia-noite. A noite estava calma, morna, clara, uma noite de Petersburgo no início de junho, só que em um parque denso, sombroso. A aldeia em que se encontrava já estava quase totalmente escura. Se nesse instante alguém lhe dissesse que estava amando e amando com um amor apaixonado, ele rejeitaria essa ideia surpreso e talvez até indignado. Quando você está na vibe, no ritmo da leitura, você percebe que cada coisinha desse trecho que eu li para vocês está no seu devido lugar. A gente está vendo o príncipe Miktin, aquela pessoa que é inocente, que entende que os sentimentos são para serem expressados, que não tem mentiras ou joguetes ou qualquer tipo de ironia, aquela pessoa que fala na sua cara o que pensa. Ele está apaixonado e ele se surpreende com isso. Isso para ele é algo que ao mesmo tempo é novo e assustador. Então é bem interessante você ver isso. E é claro que dependendo do seu momento, se você estiver apaixonado e não for correspondido, você não vai se sentir tão confortável em ler. Ao mesmo tempo que pode ser um momento catártico para você ler isso e entender, caramba, eu tô apaixonado, não sou correspondido, vida que segue. Ou não, né? Outro ponto importante que eu gosto de comentar, Dostoiévski não é um autor para ser lido rápido. Ele tem livros curtos, Ana? Tem, por um exemplo aqui, ó. O Jogador. É um livro curtinho, que eu vou comentar sobre ele, mas eu diria que nem mesmo esse livro, por mais leve e tranquilo, simples que seja, não é para ser lido rápido, porque existem instâncias, existem nuances nesse livro, que se você ler com calma, você vai entender não só sobre o livro, sobre você, mas também sobre o Dostoiévski, que teve uma vida
muito difícil. Ele vivia endividado, ele vivia escrevendo para pagar dívidas. Ele vivia ali no limite mesmo e as coisas aconteciam. Ele, enfim, perdia todo o dinheiro no jogo e voltava a ganhar dinheiro e assim por diante. Era um ciclo que a gente vê, esse ciclo aqui, com diversas pessoas diferentes. Aliás, se vocês quiserem um vídeo sobre livros russos curtos, é só comentar aqui. O tópico que eu gosto de trazer e trago com frequência é que existem temáticas que são abordadas no passado e que também se refletem no futuro. São as mesmas temáticas? De certa forma sim, mas a forma como são enxergadas, a forma como são abordadas é diferente. Dito isso, existem elementos que Dostoiévski viveu na vida dele, pessoal, e também no contexto da Rússia ali, que ele colocou nos livros como angústia, como crise de identidade, como a própria exclusão social, que a gente pode perceber nos livros dele e trazer essa discussão para cá. Um exemplo disso em um livro, O Idiota. Não obstante, o príncipe escutou que o haviam chamado de idiota e estremeceu, mas não porque o haviam chamado de idiota. O idiota ele esqueceu no mesmo instante, mas no meio da multidão, não longe de onde ele estava sentado, de algum ponto lateral, ele não teria como apontar de maneira nenhuma precisamente em que lugar nem em que ponto, insinuou-se um rosto. Um rosto pálido de cabelos negros, muito conhecidos, insinuou-se e sumiu. E aí tem um outro trecho que é quando o príncipe ele conversa com a mãe da Aglaia, acho que é Aglaia o nome dela, e veja só a reação da mãe. Meu Deus, eu enlouqueci. O que eu acabei de fazer? Falar com um jovem sobre segredos de uma filha e ainda de segredos que por pouco não dizem respeito a ele mesmo. Meu Deus, ainda bem que ele é idiota e amigo da casa. Mas por que será que Aglaia se apaixonou por semelhante deformidade? Meu Deus, o que eu estou inventando? O tópico 3, que eu diria que é o que coroa Dostoiévski, na minha opinião, como um gênio, é a mente humana. Esse cara é o cara que construiu os melhores personagens no sentido de profundidade psicológica. Os melhores personagens no sentido de profundidade na mente. A gente conseguiu realmente entrar na mente desse personagem. É como se Raskolnikov, o Príncipe Miktin, o Sonhador existissem de verdade e que fossem memórias de pessoas que os conheceram ou até mesmo dele próprio, caso do Sonhador, que foi escrevendo e se tornou um livro, de tão profundo que é esse mergulho. Quando a gente fala de identificação, não basta a gente colocar a roupa do momento, o cabelo do momento, porque quando a gente vai ler, a gente quer saber sobre o conflito, sobre a história desse personagem, e Dostoiévski faz isso muito bem. É quando você olha para o livro, quando você olha para a parede e pensa, caramba, eu poderia ter feito isso, ou eu não faria isso jamais, ou poxa, eu nunca passei por isso, ou nunca vou passar por isso, mas se eu passar, eu já sei o que eu faria, ou enfim, aprender com o personagem. É isso que um bom personagem faz, mesmo que inconscientemente. É lógico que não dá pra falar de mergulho na mente humana sem falar de Raskolnikov, sem falar de Crime e Castigo, e é por isso que eu vou trazer um trecho aqui para vocês verem como que é a descrição de como está bagunçada, perturbada a mente do Raskolnikov. Oh meu Deus, como tudo isto é repugnante. Ah, sim, eu não. Isto é um absurdo, uma estupidez, acrescentou resolutamente. E se me acontecesse esse horror? De que porcaria é capaz a minha alma? Isto é que é importante. É sujo, brutal, mau. E eu, durante um mês inteiro, mas nem com palavras, nem com exclamações podia exprimir a sua comoção. Um sentimento de imensa repugnância que começava a oprimir e a mortificar o seu espírito desde o momento em que fora ver a velha, tomava agora tais proporções e revelava-se tão claramente que não sabia onde refugiar-se para fugir à sua tristeza. Caminhava pelo passeio com um ébrio sem reparar nos transeuntes, dando-lhe encontrões e sem saber para onde ia. Quando olhou à sua volta, verificou que se encontrava junto de uma casa de bebidas, na qual se entrava descendo uma escadinha que conduzia à adega. Os bebedores assomavam a porta naquele momento e saíam para a rua empurrando mutuamente e barafustando. Sem se deter a pensar, Raskolnikov desceu pelas escadas. Até então nunca entrara numa taberna, mas agora tinha a cabeça fora do lugar e além disso afligia uma sede que o fazia tossir. Apetecia-lhe beber aguardente fresca, tanto mais que sentia esgotado pela sua fraqueza súbita e enfim cheio de fome. Sentou-se no canto escuro e sujo junto de uma mesinha de madeira de tilha. Pediu aguardente e bebeu com avidez o primeiro copo. Sentiu-se imediatamente aliviado e os pensamentos tornaram-se-lhe mais claros. Tudo isso é um absurdo, disse devaneando. Não devo preocupar-me. É uma simples indisposição física. Um golinho de aguardente, um torrãozinho de açúcar e o ânimo outra vez volta. Nesse momento a gente vê a mente do Raskolnikov, o quanto que ele está desnorteado na rua, encontrando-se com as pessoas e tudo mais. Isso é maravilhoso. Eu leio isso aqui e realmente parece que eu tô dentro da mente do Raskolnikov
tão louca, tão perturbada quanto ele no momento. Outro aspecto, ainda nesse ponto da mente humana, eu acredito que Dostoiévski, não é aquele autor que vai te dar tudo de mão beijada, e pra mim esse é um dos melhores dos autores. Por quê? Porque ele te força a fazer inferências, fazer referências dentro da obra. Então, quando você vai ler um livro e você precisa fazer um esforço intelectual para entendê-lo, para entrar na história, é muito bom, porque é isso que vai te fazer crescer como leitor e fazer te crescer intelectualmente também. Porque não é só porque você lê um livro de ficção que ele não vai te acrescentar. Quando você faz um esforço para ler O Idiota, quando você faz um esforço para ler O Idiota, quando você faz esforço para ler O Jogador, você também está fazendo um esforço intelectual. Ou seja, você está se esforçando, fazendo novas sinapses, assim por assim dizer, e se tornando ainda mais inteligente. Então, Dostoiévski não é esse autor que vai te entregar tudo de mão beijada. Você vai precisar entender as relações das pessoas ali dentro, entender as motivações, entender as premissas, e isso tudo é muito importante. Claro que quando você sabe algumas referências, e por isso que essa edição aqui do Idiota, do Dostoiévski, é muito boa, porque existem notas de rodapé que ajudam você a entender alguns aspectos, por exemplo, referências que o Dostoiévski colocou na história que podem passar batidas. A leitura se torna ainda mais viva e ainda mais cheia de referência. Em Um Jogador, Dostoiévski coloca o seu vício à prova. O personagem sabe que está se autodestruindo, mas ele não consegue parar porque ele está tão imerso naquilo ali que ele sempre acredita que em algum momento vai dar certo. É como se a gente vivenciasse alguém viciado no jogo do tigrinho sem precisar, graças a Deus, ser viciado em jogo do tigrinho. E para isso eu vou trazer um trecho pra gente ver. De manhã, chamei o criado e disse-lhe que tirassem a minha conta separadamente. O meu quarto não era tão caro que eu me assustasse muito com a despesa e não mudasse do hotel. Em 16, Friedrich Doors e depois talvez a riqueza. Coisa estranha, eu ainda não ganhei no jogo, mas estou agindo, sentindo e pensando como um ricaço. E não consigo imaginar-me de outro modo. E você consegue ver a pessoa afundando em câmera lenta, mas tem uma coisa que você não precisa fazer em câmera lenta, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é bem rapidinho, é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Então, gente, no final das contas, a genialidade de Dostoiévski está na experiência de lê-lo e não no status que ele tem para qualquer coisa que seja. Porque um autor que mergulha na mente humana, que mostra nossas fraquezas e até mesmo expõe as nossas contradições, só pode ser um autor que nos ajuda a crescer intelectualmente e por isso, eu diria, e por outras coisas, pelo seu livro, pela sua história, é um autor que vale a pena e que é genial mesmo. Agora, é claro que nem sempre é uma leitura confortável, então pode ser que você se sinta desconfortável, pode ser que você não se sinta legal no momento e por isso é bom equilibrar. Quando eu vou ler Dostoiévski, não O Idiota nem O Jogador, pra ser sincera, mas quando eu fui ler Crime e Castigo, eu tava equilibrando com outro livro, porque às vezes ficava muito doido pra mim, muito pesado, sei lá, e aí eu equilibrava com outro livro que eu me lembro que era Medeia, ou era algum livro, ou era alguma tragédia grega. Mas assim, vale a pena você fazer isso se você quiser ler Dostoiévski, ou você pode começar a ler, sentiu que, sei lá, não tá rolando, pausa, lê outro e assim por diante. Só não perde o fio da meada. Dostoiévski pode ser difícil também, mas eu diria que é o mais difícil para as pessoas que não conseguem ler com paciência e com atenção. Porque são duas coisas essenciais para você ler Dostoiévski e qualquer outro autor que você queira aproveitar de verdade. Então, se a pergunta no começo é vale a pena ler Dostoiévski? Dostoiévski é um gênio? Sim, selinho, Ana, de que sim, tá? Vale a pena você aproveitar que existe Dostoiévski na nossa vida e aprofundar as suas leituras nele. Começa pelos livros mais curtos, Noites Brancas, O Jogador, e depois você vai se aprofundando porque você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e conferir esse videozinho aqui em que eu falo o que ninguém te contou sobre Dom Casmurro. E eu te vejo no próximo vídeo.